história horrível, uma história assustadora baseada em fatos reais, contada por Mamute Congelado. Que babado é esse? O que aconteceu? Fala, Guilherme, o que aconteceu nessa história? Quem morreu? Ó, você abre o Roblox, clica naquele joguinho da pizzaria maluca e lá tá ele. O pizzaiolo com cara de maluco, dentes afiados e prontos pra te pegar. Você corre, pula obstáculos, tenta escapar. Ah, tá. É um joguinho do Roblox. Menino, quase morri do coração achando que tinha alguém morrendo. Baseado em fatos reais. É isso que eu tô lendo aqui, minha gente. A qualquer momento ele pode te alcançar. Parece só mais um jogo de terror divertido, não parece? Só que tem uma coisa que quase ninguém sabe. Esse jogo pode ter sido inspirado em uma história muito mais antiga, que aconteceu nos anos 1970. E o mais assustador é que quanto mais você descobre os detalhes dessa história, mais difícil. Eu não era nem nascida. Isso fica acreditar que foi só coincidência. Tudo começou em 12 de março de 1974, na pequena cidade de Cold Valley, nos Estados Unidos. Era uma cidade nunca nem vi falar, mas será que isso é verdade? Tranquila, com um pouco mais de 10 mil habitantes. Sabe aquele lugar onde todo mundo conhece todo mundo e nada estranho costuma acontecer? Pois é. Ah, eu sei, a cidade fofoqueira, porque é onde que todo mundo conhece todo mundo, só tem fofoca. E justamente ali que nasceu uma das lendas mais bizarras já registradas. O ponto de encontro favorito das famílias e dos jovens da cidade era Luigi's Pizzaria, um restaurante famoso pelas pizzas enormes feitas no fogo. Era a única pizzaria que tinha na cidade também, né? Uma lenha que soltava um cheiro delicioso que se espalhava por quarteirões inteiros. Deu água na boca. Crianças iam lá depois da escola, adolescentes marcavam encontros e famílias inteiras passavam os fins de semana naquele lugar. Mas foi exatamente lá que aconteceu algo que mudaria tudo. O quê? Segundo os jornais da época, e eu tô falando de pequenos recortes amarelados que algumas pessoas afirmam ter encontrado em arquivos antigos e até compartilhado em fóruns da internet, uma criança chamada Tommy Hudson, de apenas 9 anos, desapareceu misteriosamente dentro da pizzaria. O Tommy tinha ido até lá com um grupo de amigos depois da escola. Testemunhas disseram que ele estava animado, brincando e pediram uma pizza gigante com queijo extra. Ele foi visto pela última vez rindo e comendo a fatia, sentado perto da janela. Mas quando os pais chegaram para buscar, ele simplesmente não estava mais lá. Ninguém viu o Tommy sair. Ele não tinha dinheiro para pagar a pizza, aí ele teve que lavar um prato. Os pratos lá na cozinha, vai lá ver que ele tá lá. Nenhum dos amigos soube explicar para onde ele tinha ido. Era como se ele tivesse evaporado. A polícia fez buscas, revistou cada canto da pizzaria, inclusive o porão, mas não encontrou nada. A única coisa estranha relatada pelos investigadores foi uma marca de mão engordurada muito pequena encontrada na porta que levava aos fundos do restaurante. Mas fora isso, não havia pistas. E o mais bizarro, a pizzaria continuou funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os clientes voltaram no dia seguinte e o forno seguiu aceso. Só os pais de Tommy ficaram desesperados, colando cartazes pela cidade, mas nunca tiveram resposta. Credo, que estranho. Como assim, gente? Uma criança some numa pizzaria e a pizzaria continua a se movimentar sem chamar a polícia? É muito estranho. Para eles, era impossível acreditar que ninguém tinha visto nada. Um ano depois, em junho de 1975, os moradores de Cold Valley começaram a reparar em algo ainda mais estranho. O dono da pizzaria, chamado Giuseppe Romano, sempre foi considerado um homem reservado, quieto. Credo, cruz credo! Fred Krueger, que homem feio! Na dele. Mas de repente, seus hábitos ficaram cada vez mais assustadores. Diziam que ele nunca era visto de dia, só de noite. As janelas da pizzaria permaneciam fechadas durante todo o período da manhã e só abriam quando o sol já estava se pondo. Giuseppe usava sempre o mesmo uniforme, um avental manchado. Credo, meu Deus do céu, esse moço passou na fila da feiura 300 mil vezes. O chapéu alto de cozinheiro e, claro, carregava o inseparável rolo de massa. Pra quem não sabe, o rolo de massa é aquele pedaço de madeira cilíndrico usado pra amassar a massa da pizza até ela ficar fininha. Só que o Giuseppe segurava de um jeito estranho. Será que ele amassou um menino e colocou de recheio na pizza? Se fosse uma arma. Testemunhas dizem que ele nunca largava o objeto, nem mesmo quando saía nos fundos pra fumar um cigarro. E os relatos não param por aí, meu povo. Vizinhos afirmaram ouvir ele falando sozinho dentro de uma cozinha em uma língua estranha que ninguém reconhecia. Outros moradores juravam ter ouvido gritos abafados vindo do porão da pizzaria. Crianças que passavam na frente à noite contavam que viam sombras se mexendo na janela, mesmo depois que o restaurante estava oficialmente fechado. Uma senhora chamada Margaret Collins, que morava a poucos metros ali, disse ter visto uma cena perturbadora. Ele viu Giuseppe... É a vizinha fofoqueira, sabe?
sabe? No bairro de todo mundo tem uma vizinha fofoqueira que fica de olho em tudo. E como que a polícia não fez nenhuma investigação durante esse um ano estranho? Mostrando 2 sacos pretos enormes até um carro sem placa. Os sacos pareciam pesados e algo dentro deles se movia. Quando ela tentou se aproximar, o cozinheiro olhou pra ela com um sorriso que fez seu sangue gelar. Outro morador, um mecânico chamado Joe Parker, declarou que foi chamado pra consertar a porta dos fundos da pizzaria. Ele contou que ao entrar sentiu um cheiro insuportável de carne estragada. Não creio! Era um menino! Credo, gente, que pesado! Misturado com molho de tomate. Mas quando perguntou o que era, Giuseppe só riu e disse: é a receita secreta. Essas histórias, gente, foram se espalhando. E logo a pizzaria deixou de ser só um ponto de diversão para se transformar em um local de medo. Crianças começaram a fazer desafios entre si, apostando quem tinha coragem de olhar pela janela do porão à noite. A maioria voltava correndo em pânico, jurando ter visto olhos brilhando no escuro. E assim, pouco a pouco, a cidade começou a desconfiar que o desaparecimento de Tom Hudson não tinha sido um acidente. Talvez tivesse tudo conectado ao pizzaiolo, ao porão. Com certeza, né, filho? O misterioso e as noites estranhas da Luigi Pizzaria. E esse foi só o começo da lenda. E a cada detalhe descoberto, parecia mais claro que a pizzaria escondia segredos que ninguém ousava Mas cadê a polícia? Como que a polícia não foi lá ver isso? revelar. Em fevereiro de 1977, uma denúncia anônima chegou à polícia, dizendo que o porão da Luigi's Pizzaria estava sendo usado para experimentos secretos. Mas calma, quando eu digo experimentos, eu não tô falando de coisa de escola, tipo misturar vinagre com bicarbonato e ver a espuma subir. Nada disso. Eram coisas bem mais estranhas. Coisas que deixariam qualquer um com medo de entrar naquele porão. Segundo a denúncia, Giuseppe Romano, Eu já tô com medo. o dono da pizzaria, passava madrugadas inteiras trancado lá embaixo, levando caixas e mais caixas de metal, fios elétricos e até pedaços de bonecos animatrônicos. Animatrônicos, se você não sabe, são aqueles robôs que se mexem sozinhos e parecem personagens de parque de diversão. Normalmente eles ficam em restaurantes temáticos, acenando pra crianças e cantando músicas. Só que em Cold Valley ninguém tinha parque, muito menos restaurante chique. Então por que o pizzaiolo teria peças de animatrônicos escondidas no porão? Alguns dizem que Giuseppe estava tentando criar seus próprios ajudantes, robôs que nunca reclamassem, nunca descansassem e nunca parassem de servir pizza. Só que outras pessoas juravam que era muito pior. Diziam que ele queria reunir partes de animais, comida e máquinas pra inventar algo novo. Gente, que cara psicopata é esse? Eu indo numa pizzaria com um homem desse como chefe, eu nem entraria lá. Algo vivo e ao mesmo tempo mecânico. Quando a polícia recebeu a denúncia, 2 oficiais foram até a pizzaria para investigar. Eles entraram com lanternas, olharam cada canto da cozinha, abriram geladeiras, inspecionaram o forno e desceram ao porão. O que eles encontraram lá embaixo foi um lugar escuro, cheiro de mofo e fumaça de carvão. Nas paredes haviam desenhos estranhos feitos à mão, parecendo Cruz credo, tá repreendido. ossos de bonecos enormes com dentes de metal. Em uma mesa foram encontrados pedaços de madeiras, engrenagens e até olho de vidro. E nariz de pica-pau. Não, tô zoando, não tenho nariz de pica-pau não. Toda vez que eu ouço olho de vidro parece que eu tenho que falar nariz de pica-pau, mano. Gente, era como se fossem olhos de boneca. O relatório oficial da polícia, no entanto, dizia que nada demais foi encontrado. Só poeira e ferramentas de cozinha. O caso foi encerrado no mesmo dia. Mas os rumores só cresceram. Porque, gente, os policiais pareciam nervosos demais quando saíram da pizzaria. E um deles, meses depois, pediu transferência pra outra cidade, sem nunca explicar o motivo. Ah, gente, tem babado feio aí. E aí vem a parte mais estranha. Poucas semanas depois da investigação, 3 funcionários da pizzaria desapareceram sem deixar rastros. O nome deles eram conhecidos na cidade inteira. Era Linda Pérez, uma garçonete de 23 anos que trabalhava sempre sorridente. Harold Smith, que era um entregador de 19 anos que fazia entregas de bicicleta. E Andrew Collins, o padeiro responsável por preparar as massas. Todos eles sumiram no intervalo de um único mês. Linda foi vista pela última vez limpando mesas na pizzaria. Harold desapareceu durante uma entrega noturna e a pizza que ele levava nunca chegou ao destino. E já Andrew simplesmente não apareceu pro trabalho em uma manhã. Em sua casa encontraram a porta aberta e a televisão ligada como se tivesse saído às pressas. Os boatos... Cruz credo, será que eles foram sugados pro submundo de sei lá do que? Será que eles foram raptados pelo pizzaiolo louco e virado recheio de pizza? começaram a explodir em Cold Valley. Alguns acreditavam que Giuseppe tinha usado os 3 em seus experimentos. Dizem que ele queria criar animatrônicos humanos, misturando carne e máquina. Uma teoria ainda mais sombria dizia que, para alimentar esses experimentos, ele usava as crianças desaparecidas e os funcionários sumidos. Credos, pai! Uma testemunha anônima até contou ter visto pela fresta de uma janela algo se mexendo no porão. Uma figura alta, com braços metálicos e cabeça que parecia metade humana e metade de brinquedo. Ai, gente, que horror! Que história bizarra é essa, mamute? Pedro.
O relato nunca foi confirmado, gente, mas se espalhou rápido pela cidade. Crianças começaram a brincar de ver quem tinha coragem de olhar pra dentro da pizzaria. E vários voltavam apavorados, dizendo que tinham ouvido rangidos metálicos e um barulho parecido com engrenagens se encaixando. Outra história contava que, certa noite, um grupo de adolescentes entrou escondido na pizzaria quando Giuseppe não tava. Eles Pronto, vai tudo sumir, vai tudo virar robô aí agora, seus curiosos. juraram ter visto uma mesa coberta por um lençol e debaixo dele havia algo respirando, mesmo sem ser humano. Eles fugiram correndo antes de descobrir o que era. Apesar de tudo isso, a pizzaria continuou funcionando normalmente. Famílias continuavam comendo pizza, crianças ainda faziam festas de aniversário lá, como se nada tivesse acontecido. Mas os moradores mais atentos já sabiam. Alguma coisa sombria estava acontecendo por trás daquelas paredes. Curiosamente, nessa mesma época começaram a surgir desenhos estranhos nas redondezas da cidade. Em postes, muros e até nas paredes da escola apareceram rabiscos de figuras humanoides com olhos brilhantes e dentes de serra. Ninguém nunca descobriu quem fazia esses desenhos, mas muitos acreditam que eram pistas deixadas por alguém que sabia demais. E o pior é que a polícia parecia sempre encobrir. As polícias de antigamente aí, ó, que tá mostrando aí, eu acho que eles não estavam preparados não. Eu acho que não existia nem a NASA ainda, né? Tudo. Relatórios eram arquivados sem investigação profunda. Testemunhas diziam que seus depoimentos eram ignorados. E em pouco tempo, qualquer tentativa de denunciar simplesmente sumia dos registros. Isso alimentava ainda mais a ideia de que havia um tipo de proteção estranha em torno da pizzaria. Gente, por que a polícia estaria protegendo o pizzaiolo? Não faz sentido. É isso que eu tô falando, é muito estranho. Ou é uma polícia que não tá preparada, não tinha NASA ainda, ou eles estavam encobertando alguma coisa. Há dos meses, a cidade foi sendo tomada por medo e silêncio. As pessoas já evitavam falar o nome de Giuseppe em público. E quando alguém tocava no assunto, mudava de tema rapidamente. Como se tivesse medo de ser o próximo a desaparecer. E foi nesse clima de pavor, gente, que a lenda dos experimentos secretos de 1977 ganhou força. Não era mais uma pizzaria. Era um laboratório macabro, escondido à vista de todos. E a cada ano que passava, ficava mais difícil de acreditar que aquilo tudo fosse fruto da imaginação de moradores assustados. Não esquece, o meu filho some, gente, numa pizzaria dessa. Eu ia dar um gamegamerra naquela cara de monstro. Ele ia ver só. Finalmente, em 21 de outubro de 1979, a Luiz Pizzaria foi fechada. O motivo oficial, registrado em documentos da prefeitura, era vago. Eles diziam problema de higiene. Mas como sempre acontece em casos misteriosos, os moradores da cidade sabiam que havia algo muito maior por trás dessa desculpa. Alguns juravam que o pizzaiolo Giuseppe Romano tinha enlouquecido de vez. Relatos davam conta de que nas últimas semanas antes do fechamento... Creuza do céu, que babado é esse, Creuza? Creuza é minha amiga que tá aqui do lado assistindo comigo. Creuza, que babado. Ele aparecia com olheiras profundas, a barba desgrenhada e manchas estranhas no uniforme. Pessoas que foram comer lá diziam que o sabor da pizza já não era o mesmo. Tinha um gosto metálico, quase como se houvesse sangue na mistura. Boatos assustadores se espalharam rapidamente. Um dos mais populares diziam que Giuseppe usava as crianças desaparecidas como parte da massa da pizza. É claro que essa história parecia absurda, mas quando alguém rebatia dizendo isso não pode ser verdade, sempre vinha alguém retrucar dizendo então explica, pra onde foram aquelas crianças que nunca voltaram pra casa? Outros moradores acreditavam em outra versão igualmente perturbadora. Os animatrônicos construídos pelo pizzaiolo nunca foram desativados. Gente, que história mais bizarra, né? Ainda bem que é uma história. Eu espero não ser fatos reais. Se bem que existe muitas lendas, muitas histórias parecidas como essa, né? Antigamente. Mesmo com o restaurante fechado, ainda era possível ouvir os barulhos metálicos vindo de dentro, como se máquinas estivessem ligando e desligando sozinhas. Algumas pessoas juravam ter visto sombras mecânicas se mexendo pelas janelas, mesmo quando o prédio estava completamente escuro. Com o fechamento, a pizzaria ficou abandonada por anos. Mas menino, meu coração já tá saindo pela boca e ele fica aqui narrando e contando tudo essas histórias de boa. As janelas foram quebradas, o letreiro caiu aos pedaços e o cheiro de mofo tomou conta. Mas de tempos em tempos, moradores garantiam que o cheiro da pizza fresca voltava a escapar pelas rachaduras da porta. Era impossível não sentir o aroma inconfundível de queijo derretido e massa assando, mesmo sem ninguém lá dentro. Crianças O lugar era assombrado. da cidade transformaram o prédio em um desafio de coragem. Quem ousava se aproximar dizia ouvir passos pesados, tipo botas batendo no chão, ecoando no interior. Outros relatavam risadas baixas, abafadas, como se alguém estivesse zombando delas no escuro. O mais assustador era que em algumas noites dava pra ver uma silhueta parada atrás da janela da cozinha. Um homem alto com um chapéu de cozinheiro ainda na cabeça, imóvel. Só Cruz
credo! Ele tava morto, gente, era um esqueleto. A cidade Cold Valley foi ficando conhecida como a cidade da pizzaria assombrada. Até equipes e jornalistas locais tentaram investigar. Em 1984, um grupo de repórteres entrou no prédio abandonado e filmou por poucos minutos. O vídeo, segundo os relatos, mostrava um corredor escuro cheio de caixas empilhadas e, no fundo, um animatrônico caído no chão. Mas a fita original desapareceu misteriosamente do arquivo do jornal, restando só o testemunho de quem participou da filmagem. Nos anos 1990, caçadores de fantasmas e exploradores urbanos também passaram por lá. Eita, até caçadores de fantasma tinha naquela época. Alguns publicaram fotos desfocadas de sombras humanoides. Outros relataram ter encontrado inscrições estranhas na parede do porão, como se fossem instruções ou fórmulas para criar algo híbrido, meio humano, meio máquina. Esses registros só aumentaram a fama da pizzaria como um dos lugares mais assustadores da região. Então a gente chega nos anos 2000. Com o avanço da internet, fóruns e comunidades agora a NASA já existe aí, né? de terror começaram a resgatar essas velhas histórias. Pessoas que moravam em Cold Valley ou tinham parentes na cidade começaram a compartilhar lembranças e recortes de jornais antigos digitalizados. Foi nesse momento que a lenda do pizzaiolo Giuseppe ganhou uma nova vida. E foi também nesse momento que surgiu a coincidência mais bizarra de todas. O quê? Jogadores de Roblox começaram a perceber que o pizzaiolo do jogo era praticamente idêntico ao descrito nos jornais da década de 1970. O chapéu de cozinheiro alto, o avental sujo e o rolo de massa sempre na mão. E principalmente, o sorriso assustador, cheio de dentes afiados. Então o jogo foi criado por conta desse pizzaiolo louco e horroroso. Como se os criadores do jogo tivessem copiado diretamente a figura do Giuseppe Romano. E, gente, não para por aí, não. O cenário do jogo, com a Mentira, tem mais babado. pizzaria abandonada, os corredores escuros e os barulhos metálicos de fundo lembravam exatamente os relatos de quem visitou o prédio real depois do fechamento. Até mesmo a ideia de fugir do pizzaiolo dentro de um labirinto parecia ecoar as histórias de crianças que se desafiavam a entrar no restaurante abandonado. Alguns jogadores mais obcecados chegaram a comparar fotos antigas de Cold Valley com os prints do Roblox e o resultado assustava. Os detalhes batiam em cheio, as portas de ferro, o formato das janelas, o letreiro quebrado, era tudo parecido demais. Mentira! Como que aquela vizinha fofoqueira não descobriu nada disso? Pra ser só uma coincidência. E é aí que entra a grande teoria. Será que os desenvolvedores do jogo tiveram acesso a essas histórias antigas? Será que eles se inspiraram na lenda pra criar o pizzaiolo digital? É isso que eu tô falando. Eu acho que eles pegaram essa história e criaram o joguinho. Ou pior, será que alguém ligado ao passado de Cold Valley participou diretamente da criação do jogo? Como uma forma de manter viva a memória da pizzaria amaldiçoada? A verdade é que a gente nunca vai saber ao certo. Mas o que dá mais medo é pensar na última pergunta que circula nos fóruns de terror até hoje. Se tudo isso realmente aconteceu, o que aconteceu com o Giuseppe Romano? Gente, ele simplesmente desapareceu no dia em que a pizzaria fechou. Nunca foi preso, nunca foi visto de novo. E se ele ainda estiver por aí? E, gente, se você gosta desse tipo de vídeo mostrando a verdadeira história por trás dos jogos, comenta pra mim qual próximo jogo a gente deveria investigar e ir atrás da verdadeira história. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. É nóis, tchau! Que história mais bizarra, gente! Eu acho que essa história é uma lenda falsa. Mesmo assim, ela dá um arrepio na espinha. Já deixa seu like, se inscreve no canal dele, porque senão esse pizzaiolo vai aí e vai puxar teu pé.